Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast Palavraiada, o quinto episódio da segunda temporada. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que está acontecendo o primeiro concurso literário Palavraiada em prosa e verso. As inscrições começaram dia 26 de fevereiro e vão se estender até o dia 30 de abril. A gente espera vocês para mandarem os seus textos, as suas obras, e a gente quer que você mostre toda a sua arte literária, tá bom? A gente espera vocês. Agora sim, a gente vai dar início ao nosso programa de fato. Eu sou Edgar Jorge e eu sempre estou aqui na presença e na parceria do meu companheiro de aventura, o professor Fernando Pagan. Como vai, Fernando? Tudo ótimo, Edgar. E você, como você está? Muito bom, Fernando. E a gente trouxe quem para o nosso episódio de gente relevante, papo interessante? Sabrina Berardocco, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ao nosso podcast Palavraiada ou, papo relevante também com gente interessante, Nós podemos sempre fazer um intercâmbio aí. Sim. Antes de eu passar a fala para a Sabrina, qual que é a temática desse concurso aí, Edgar? O concurso, a temática é livre, ele tem apenas a inspiração, uma homenagem, ao personagem Chicó, naquela frase célebre dele, só sei que foi assim, o personagem do Alto da Compadecida. De quem? Exato, do grande dramaturgo Ariano Suassuna. Isso. O Só Sei Que Foi Assim é apenas uma referência, é uma homenagem, mas o tema é livre. Você pode escrever sobre o que quiser para o nosso concurso. Tá bom? É isso? Maravilha, então. Muito agradecido. Sigamos. Sabrina, bom, nós vamos começar então. Eu acredito que você já é bem conhecida na cidade. Pelo menos a livraria já está muito bem conhecida na região, mas eu gostaria que a princípio, brevemente, você falasse um pouco de você. Quem é a Sabrina? Boa noite, obrigada pelo convite. Boa tarde, bom dia. Boa madrugada. Boa madrugada. Aqui vale tudo. A gente não sabe como vai ser, enfim. Obrigada pelo convite, fiquei muito honrada quando o Pagan me escreveu e, enfim, esteve na livraria pedindo para que eu participasse aqui do podcast. Minha primeira vez, Então, desculpa aí os meus trejeitos, mas vamos lá. Bom, quem sou eu, Acho que fala um pouco do meu livro, Quem é esse, Quem que é essa que chegou em Amparo, Bom, eu sou advogada em primeiro plano, eu acho, Trabalhei a minha vida inteira. Sobrevivi da advocacia, sou apaixonada pelo direito, sempre fui, desde os meus 17 anos. E encontrei ali na justiça, que hoje a gente não tem tanta justiça assim, mas encontrei ali um lugar de acolhimento para mim, e para os outros, Eu sempre pensei muito na coletividade, apesar de trabalhar num grupo privado, imobiliário forte de São Paulo, mas o meu olhar ali era sempre para o coletivo, Bom, junto com a advocacia, agora estendendo um pouquinho mais, eu sempre gostei do ambiente escolar, muito. Eu fui aquela aluna assim, que não saía da escola. Você é professora também, já foi? Já fui professora. Assim, eu acho que lecionar para mim é uma profissão que deveria ser a número 1. Porque nós somos aquilo que a gente aprende e quem ensina eu acho que aprende muito mais, Porque tem que se renovar, tem que estar em contato, tem que regular as emoções, porque nem sempre é fácil, Para estar numa sala de aula, a gente nem sempre está num bom dia e a gente precisa ali estar inteiro para aquilo. Bom, enfim. E aí eu fiz o direito, a faculdade e falei, bom, não vou ficar só nessa da faculdade. E fiz vários cursos na área e comecei a dar aula, então dei aula de pós-graduação e formei vários estagiários nesse meu período. Acho que vem essa minha coisa do ensinar.
E assim foi. Uma escrita super rigorosa, super técnica, cada palavra tem um significado muito importante. Não dava para eu falar um nome de um recurso que não era aquele. Então, eu tinha esse rigor da escrita. Apesar de escrever sempre, né? Desde mocinha aí. E posso já entrar mais? Posso falando? Eu tô aqui falando, gente. Vocês me parem, hein? Que eu sou uma... Eu tenho algumas curiosidades já que você está falando aí. Então me pare e me fala. Você continua na Avenida Paulista ali, no seu comentário, ou você vai sair já dali do seu trabalho? Ah, não, acho que eu vou sair da Paulista. Nossa, você nem me fala, eu tenho saudade da Paulista, viu? Que lá é uma loucura, ali era palco de tudo, né? Todas as manifestações acontecem ali, a gente vê tudo ali, né? Deixa eu aproveitar então, você aproveitava essas questões, tanto as manifestações como também, sei lá, ali eu acho que a Casa das Rosas, o Instituto Moreira Salles, né? O Sesc Paulista, Adoro. O MASP, né? O Itaú Cultural, tudo ali, você aproveitou bastante essa parte cultural, porque às vezes quando a gente trabalha no local, o trabalho acaba consumindo o tempo e nós não temos o tempo disponível para aproveitar aquilo que às vezes nós desejamos. Como que era a sua relação com isso também? Olha, eu acho que eu aproveitei menos do que eu gostaria. Hoje que eu saí de São Paulo, eu acho que eu aproveitei. Eu falei, ai, que vontade de ir ali no Sesc tomar um café. Ai, que vontade de ir lá no Museu da Japonesa que tem lá, que eu acabei não indo, né? Enfim, o MASP a gente ia bastante. Tem um restaurante maravilhoso lá, então a gente ia bastante no MASP por conta do almoço, do horário do almoço. Mas eu aproveitei muito menos do que eu gostaria, isso é um fato, né? Mas a Paulista ali, pra mim, eu acho que ela é um palco tão democrático, aquele lugar, assim, que a gente vê de tudo, tem tudo, né? Então, assim, você vê desde aquele cara super engravatado na Paulista, quando você vê aquelas outras pessoas, assim, artistas rodando, fazendo a sua arte na calçada, você vê estudante, você vê tudo, né? Tem a Casper ali do lado, tem a Gazeta, tem o cinema. Então, a Paulista, pra mim, apesar de ser no direito, respirava um pouco da arte, né? Porque ela tem, para mim, ela traz esse foco. Apesar de ser um palco da manifestação, né? Eu vi várias manifestações ali, todas. De ficar presa no escritório e não conseguir sair, porque o carro está preso, a gente não pode sair. Ou mesmo a São Silvestre, que é uma manifestação esportiva, não trabalhar no dia, porque vai montar o palco, o Ano Novo, enfim. É uma delícia. Eu tenho saudade dessa agitação da Paulista. Acho que por isso que em Amparo eu procurei o centro para montar minha livraria, porque acho que o centro tem a cara dessas manifestações todas, né? Então, sim. Então é isso. Bom, me perdi já aqui. Não, a gente não se esquece. Tá, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fique tranquilo. Eu queria explorar um pouco a sua formação acadêmica. Eu vi o seu currículo. Então, conta um pouquinho aí da sua formação de bacharel, especialista, pós-graduada, mestre. Conta aí pra gente. Nossa, eu achei que estava ficando meio longe meu direito, mas eu fui quase de volta, né? A gente vai explorar aí essa área do direito, Jura? essa formação, mas já está escrito aqui a respeito da escrita rigorosa, que você vai sair dessa escrita rigorosa. Exatamente isso. Bom, então, entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 21, aí com 22, né, um pouquinho antes de 22, eu já estava lá com a minha, a gente chama carteirinha, né, mas com a minha carteira de advogada, né, então de direito, fiz lá a prova, cheguei a fazer o último exame oral que existia, e foi bem difícil para uma menina de 21 anos fazer o exame oral, e enfim... Fiz o último oral, deu tudo certo. E aí eu já trabalhava desde que eu entrei na faculdade. Então eu já comecei a fazer estágio desde o primeiro ano. E aí eu circulei bastante no direito. Então eu fiz estágio na parte criminal, na delegacia. Eu fiz estágio na parte empresarial, no civil. Eu circulei por todas as áreas. Eu achava que eu precisava entender o que era aquilo. Até porque minha família não tem ninguém de advogado. Eles odeiam, na verdade, advogados. Eles não gostam de advogados, né? Aquela coisa assim, tipo, ai não, só dá trabalho. Então assim, eles não gostam. E eu meio que, uma família de as pessoas mais da parte médica, eu quis ser advogado. E eu lembro do primeiro dia de aula, um promotor pediu pra gente fazer um exercício de escrever por que tinha escolhido o direito. E a gente fez, e eu lembro que eu escrevi assim umas 4, né,
frases que eu queria fazer justiça, forte, né? O que é justo, né? O que é dar a cada um o que é seu, né? O que é isso, né? Eu queria fazer justiça, eu queria ajudar a coletividade, e assim, veio um senso muito, que acho que hoje eu consigo exercer muito mais com a livraria do que no direito, apesar de ter vivido do direito, né? Porque hoje eu estou mais no coletivo do que eu estava como CLT, advogada contratada, CLT. Então, aí, respondendo a sua pergunta, antes que eu me perca, que eu fiz a faculdade, aí logo em seguida, depois eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário, porque uma das minhas experiências de estágio foi no escritório tributarista, e foi um super escritório, porque era uma menina, assim, história na Brasil, super chique e tal. Eu até brinco, eu falo, não tinha nem roupa para ir naquele escritório, assim, eu era patinho feio daquele ambiente, mas eu fui aprendendo ali, né? E tem uma coisa que, se eu puder dar um incentivo aí para os estudantes aí, eu era muito fora ali, porque a minha faculdade não era uma super de uma faculdade, eu era de uma condição muito diferente do ambiente que estava ali no escritório, pela Avenida Paulista, pela Avenida Brasil. E aí uma vez o dono do escritório chegou para mim e falou assim: Sabrina, você é uma pedra bruta, você precisa ser lapidada. Você é um diamante bruto, precisa ser lapidada. Eu achei tão bonito aquilo, ficou olha, ele me falou isso, acho que, sei lá, no segundo dia de estágio. Você vai trabalhar com meu filho, que tinha a mesma idade que eu, 2 meninos, assim, né? E a gente era muito rápido, ele chamava Ricardo, eu e Ricardo, a gente era muito agitado no fora, a gente fazia uma dupla maravilhosa, eu e ele. E aí, e por conta desse escritório, eu fiz direito tributário. Tributário primeiro, eu fiz tributário. Aí passou, trabalhei, aí eu saí do escritório tributário e fui para o escritório civil. E comecei, falei, bom, agora eu preciso estudar então mais, né? Já que estou muito no tributário, o civil é diferente. E aí falei, bom, então agora acho que eu vou fazer uma pós em direito empresarial. E aí fiz a escola da magistratura, fiz essa pós. Aí passou um pouco, eu estava no escritório imobiliário, falei, acho que agora eu preciso fazer uma pós em imobiliária. Na verdade, eu nunca consegui parar de estudar, acho que esse é o ponto. E aí eu fiz imobiliária. Que bom, né? Eu sabe aquela coisa? Eu não consigo fazer nada se eu não estudo aquilo. E aí eu comecei a fazer a pós. Nessa pós-graduação, o professor da pós, que é um advogado super bacana, enfim, me chamou para ficar então como professora da outra turma. Então era engraçado, porque aí eu era aluna de segunda e quarta, por exemplo, e terça e quinta eu era a professora. Então era muito engraçado. Eu falava, hoje eu sou aluna e amanhã eu sou a professora. E aí formei aí 2 turmas da pós-graduação, porque, né, na assistência, na PUC você fica coordenando os trabalhos, aí tem a palestra, né, corrige. É legal, foi uma experiência super boa. E aí depois eu falei, bom, agora o que eu vou fazer? Mestrado. Aí eu falei, vou ter que fazer mestrado agora, porque agora, doutorado eu falei que eu não ia fazer, mas eu falei, agora vou fazer mestrado. Aí eu fiz o mestrado em Direito em Processo Civil. Porque eu tinha um professor na faculdade, eu falo que o professor é tudo, que eu amo de paixão, que é minha amiga até hoje, desembargador do TJ, chama Sérgio Shimura. E o Shimura foi um professor para mim que, assim, ele e uma outra professora que eu amo, que chama Naila Nucci, os dois me guiaram na faculdade, pegaram, assim, pela mão. E aí eu fui na PUC e falei, Shimura, eu quero ser sua aluna do mestrado. Ele falou, você quer? Então tá bom, então você fica aqui de ouvinte. Você pode? Eu falei, posso. E lá fui eu, 1 ano, entrar lá, ficar de ouvinte no mestrado, fazendo os trabalhos, só que você vai ser uma ouvinte participativa. Essa história de ficar ouvindo não me interessa. E aí eu fazia todos os trabalhos iguais. Eu falava, apresentava, fazia tudo igual. Fiquei 1 ano lá, só escutando. Aí falei, agora você vai concorrer à vaga. Aí concorri à vaga. Aí a primeira vez, ele tinha ele seguia uma sequência ali. E aí ele falou, dessa vez não foi a sua, peça de novo. E eu falei, nossa, eu não vou desistir. Eu já estava, sei lá, uns 3 anos na PUC de ouvinte, sabia quase tudo já. Aí eu consegui a vaga com ele, e aí fiz o mestrado.
Enfim, lancei meu livro aí de Direito, fruto do meu mestrado em 2019. Falei, bom, agora chega de Direito. Existe a publicação da tese? Existe, eu até trouxe. Eu não sei se isso é legal, mas eu consegui achar o PDF facilmente para baixar. Que bom! Tá bom, é coletivo, não tem problema, tudo É sério bem. mesmo, eu não sei se estava no site ali, se foi colocado no Mas site a tese específico. inteira, será? Será que é o agora. livro? Porque no site eu tenho bastante publicação em artigo. E essa tá inteira. Tinha umas 127 páginas o arquigo que eu encontrei. Então É bastante? Acho que é. Acho que é. Não é um artigo. Não era o artigo, era o livro. Não era o artigo. Aí, bom, contextualizando 2019, veio a pandemia em 2020. Acho que agora a gente vai entrar numa, não sei. Sim. Mas é só para deixar registrado também, qual que foi a tese? Qual que foi o... Nossa, o tema é tão a adjudicação e o direito do credor. Que aí você expropria os bens em benefício do credor. Aí é uma tese de processo civil, enfim. E eu quis fazer nessa época a tese porque tinha acabado de mudar o Código de Processo Civil e tinha incluído um parágrafo num artigo. E aí eu falei, Shimura, eu vou escrever sobre isso. Ele falou, isso é tese de doutorado, porque não tem nada escrito. Eu falei, então eu não vou. Ele falou, não, você vai. Ele falou que o professor é tudo. Eu falei, não, professor, eu não vou. Você vai a partir do zero. E aí eu tive que fazer a construção desse artigo, né? Então, no fundo, foi um desafio, mas para mim foi libertador. Porque eu não tinha em quem me guiar. Então, eu tinha que pegar as referências, entender o contexto. Então, eu falo, foi difícil? Foi super difícil, não foi nada fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha mais liberdade, porque eu criei minha interpretação, não tinha ninguém que falasse sobre aquilo. Então foi ótimo. Mas foi trabalhoso. Então, vamos lá. Eu acho que os seus olhos começaram a brilhar porque você chegou ao ano de 2020, porque chegamos próximos. Eu acredito que seja também a realização de um sonho. Depois você vai falar sobre isso. Mas eu vou voltar naquele comentário. Tá. Que assim, quando você trabalha na área de direito, você tem a parte de escrita, mas a escrita é rigorosa, você não tem a criatividade, você segue uma formalidade muito grande. E foi em 2020, então, que você percebeu que você precisava, de fato, se desamarrar dessa obrigatoriedade linguística de criatividade, de emprego, de ares, porque depois nós vamos chegar em todas as histórias interessantes que envolvem Amparo. Mas essa questão da escrita que você começou a falar. 2020 foi o ponto, e assim, não foi só esse rompimento com a escrita, acho que a gente sempre começa assim, minha mãe faleceu em 2020, não viu a pandemia, ela faleceu antes de estourar a pandemia, e eu acho que o processo do luto é um processo que te leva numa escrita que você busca um significado, e a jurídica não te dá isso. E aí, logo depois veio a pandemia, assim, ela faleceu e fechou tudo. Então, as pessoas ficaram completamente enclausuradas. Apesar de eu ter ido trabalhar presencial, eu fui presencial, eu não fiquei em casa nenhum dia, porque eu tinha um cargo ali de confiança, então eu tinha que estar no escritório. E o trajeto ali, sozinho daquele luto, porque no fundo eu estava no meu carro, ia para o escritório, voltava, não tinha onde a gente ir. Aquele trajeto foi muito difícil atravessar. E aí eu falei, bom, eu preciso tirar tudo isso que eu tô, e comecei a escrever, Comecei a escrever, e aí eu tava super travada. Você começa, parar, eu falei, não dá para escrever assim, não é. E eu comecei a procurar livros de escrita criativa, isso é uma legal. E era tudo online. Então ficava mais fácil ainda. E a escrita criativa é algo muito novo aqui no Brasil ainda. E é tão gostoso, Pagã. E aí eu procurei, o primeiro curso que eu fiz foi com a Marcela Franco, jornalista, ela era jornalista da Folha. Hoje ela está no Butantan, ela saiu da Folha. E eu conhecia de ler a coluna, e ela é uma fofa, ela é demais, a Marcela. E eu lembro, até peguei hoje, o primeiro exercício que ela deu foi assim, escreva em, 10 linhas, quem é você? E aí eu até tirei uma foto, e aí eu escrevi, como fazer esse exercício para Marcela?
quem sou eu em 10 linhas? Aí eu escrevi assim nesse exercício: paro, penso e respiro. E entreguei o exercício para ela. Porque como que você... enfim. E aí ela foi me destravando, fazendo os exercícios e tal. E em 2020 eu fiz a história do livro que eu tenho hoje, infantil, que foi uma inspiração num amigo meu que chama Ricardo, que trabalhava comigo. É aquele mesmo que você fez o livro. Que você precisava ser lapidado, porque não era Ricardo o nome Era dele Ricardo, mas não é mesmo. Não é o mesmo, então tá bom. Sabe que eu não tinha feito essa ligação? Esqueci. Porque você falei falou, do né? Ricardo. Era não, Ricardo. Então, e aí eu escrevi essa história do Ricardo e continuei fazendo outros cursos. Até que... Posso avançar? Aqui? Sim, pode. Até que eu falei, bom, vou publicar esse livro que eu fiz do Ricardo. Tinha só texto. E vou achar uma ilustradora. Foi assim que começou a história da escrita, mais os outros cursos. Pedi para uma amiga minha, que foi minha aluna, que tem uma editora. Você indica quem? Fala com a Mari e tal, ela é uma pessoa legal. Eu fui lá e falei, Mari, não te conheço, Google Meets. A história daqui, você quer ilustrar? Ok, o preço é tanto. Foi assim. Tá bom, vamos nessa. Pronto, até trouxe aqui. Pronto o livro. Aí eu comecei a fazer curso com a Silvana, porque eu comecei a procurar curso. A Silvana Tavano dava curso no Lugar de Ler, que é um lugar maravilhoso. Quem não conhece precisa acessar o site, e com vários cursos online. E aí a Silvana, o primeiro curso com ela foi escrever para jovens, né, e crianças, e eu fui entendendo o que era escrever para crianças, né, e para jovens. E eu fui lá e ela, vários exercícios e tal. Falei, acho que não tá legal esse negócio que eu fiz aqui. E a Dani Guten Freud, que é do Lugar de Ler, faz acompanhamento de livros. Então, se você tem alguma coisa, ela vai te... E ela é super rigorosa, eu falo que ela é minha malvada favorita. Ela é muito brava. E aí marquei uma entrevista com ela e com a Janete Tavano, irmã da Silvana. Tá bom, oi Sabrina, olha, eu queria mostrar meu projeto. Ela virou pra mim e falou assim, tá bom, tá legal. Ela fez bem assim, tá bom, tá legal. Você quer escrever um livro com ilustração ou um livro ilustrado? Ela fez assim pra mim. Eu fiz, não sei, Dani. Ela falou, não, porque se for ilustrado, você tem que começar tudo de novo. Eu falei, isso aqui é um livro com ilustração. Não que não seja legal, mas o livro ilustrado tem uma outra visão. Você quer começar? Eu já tinha pago a ilustração, assim, já estava tudo... Eu falei, acho que eu vou recomeçar. Você topa começar do zero, mas com a história feita? Você já tem a trama da história. Eu falei, Dani, acho que eu topo. E aí, em 2021, eu comecei tudo de novo, esse processo do livro. Porque eu acho que eu estava mais interessada em ter a gestação do livro, do processo, do que a publicação em si. Eu não estava ansiosa para publicar. Eu nem achava que eu ia publicar. Eu estava ansiosa para participar do processo da escrita, que estava muito gostoso. Você disse que trouxe o livro? Eu trouxe. Então você pode mostrar? Posso. Posso mostrar como era? Sim, eu quero ver. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Espera um pouquinho que eu vou dar o zoom aí para você. Tá, eu trouxe aqui, ó. Você mostra lá para... Para onde eu mostro? Para a câmera lá. Ali? Isso. Ó, espera um pouquinho aí. Tá. Pode mostrar para lá. Pode. Ali, né? Ó, me ajuda aqui para alcançar isso. Pode até levantar mais se você quiser. Isso, então, sim. Ó, quer ver, ó? Peraí, deixa eu segurar aqui. Primeiro, tá vendo? Aqui os desenhos da Mari, bastante texto, né? A história tá meio pronta aqui do que a gente tinha imaginado. Depois o resultado final ficou um livro ilustrado, né? Então, ó. Eita, aí como é que ficou a coisa? Aí ele ficou assim, ó. Posso virar? Pode virar. Pode. Aí ele ficou um livro, ó. Aqui a gente já tem uma indicação, porque o ilustrado a gente já tem que ter vários indicativos aí, muitos... Então esse é um livro... Ilustrado. O outro tinha ilustração no livro. Aqui, ó. Perfeito. Aí, e esse aqui é um piloto que a gente tinha feito antes dessa publicação,
eu participei do concurso João de Barros, e aí tinha que mandar um livro, e a gente fez, a gente ficou finalista, mas a gente não ganhou, e aí a gente tinha que imprimir numa gráfica para poder mandar, então, tanto que a capa nem está finalizada, mas tinha um prazo do concurso e a gente mandou. Qual desses livros foi finalista? Esse aqui. Quem é esse? Mostra para a turma. Isso. Aqui, Quem é esse? Esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti. Foi. Em 2025. O ano passado, isso. A 67ª edição. Isso, lá no Rio de Janeiro. Foi tão legal. Que bacana, tá vendo? Foi. A nossa convidada aqui, que ela é relevante, não é? Não. Olha só, a gente acerta muito nos convidados. Posso até aproveitar, já que você está reforçando isso? Aproveite. Porque ser finalista do Prêmio Jabuti é importante, sim. Você sabe disso, que dá uma visibilidade enorme. Eu conheço muitos escritores, às vezes através do Prêmio Jabuti. E aí você disse o seguinte: quando vi quem é esse, entre os finalistas do Prêmio Jabuti, me senti pequena ali, como quem chega descalça a um grande salão, sem saber se podia entrar. Mas, entre tantos que sempre admirei, entendi que a escrita também abre portas para quem vem devagarinho, com o coração na mão. É isso mesmo. Então aí, já que nós entramos nessa conversa do livro, finalista do Jabuti 2025, como que você recebeu a notícia? A ilustradora também, que é a Mariana Demuth, né? Como que ela recebeu também? Nossa, Qual que foi a expectativa? Como que foi a experiência? Porque como finalista, eu acho que foi o Daniel Munduruku que levou depois, foi né? Estações. Que é um excelente Ali eu não tinha, também. é maravilhoso. Ele estava o Nelson Cruz, né? E representou a Marilda Castanha. Não tem nem o que falar, foi uma coisa assim. Eu juro, eu tava me sentindo às vezes até envergonhada de estar entre eles, sabe assim? Porque eles é o máximo, eu admiro, né? O Daniel tem um monte de livro, né? Mesmo o Guilherme Castanha, que é um ilustrador, um autor mais novo do que o Nelson Cruz, que é mais consagrado, assim, no sentido de mais antigo. Quem era eu? Quem é essa? Acho que o livro, ele fala comigo. Eu fiz uma história baseada num amigo meu, que no fundo, ele serviu para mim quando cheguei em Amparo, e ele também fala comigo quem é essa no Jabuti. Foi meio que assim que eu me senti. E assim, eu publiquei em 2024, então os livros publicados no ano anterior, as editoras escrevem as suas obras. Eu não acompanhei, a gente nem acompanha. Vou escrever o quê? Assina lá, mandou uma autorização, enfim. Eu nem sabia a data, quando ia ser, eu não sabia nada, Pagano. E a editora é a editora? Pio. Pio. Ela é de Porto Alegre. Porto Alegre. A Paula e a Fernanda são duas, né, queridas. Aí eu tava ali, veio um WhatsApp, a gente tem um grupo, né, o menino Ricardo, né, veio um WhatsApp assim: parabéns para quem acordou semifinalista do Jabuti. Aí eu olhei aquilo, comecei a gritar. Falei, mentira, eu não estava acompanhando, eu não estava acompanhando de verdade. Eu falei, para. Aí a Mariana começou a me mandar mensagem: você tem certeza? Você olhou oficial? Eu falei, não sei, vou olhar oficialmente, já que não é mentira. E nós duas conversando em paralelo e as editoras falando, é ok. Eu falei, não, eu só vou acreditar quando eu entrar no site e olhar o nosso nome. Aí entrei e vi. Tá bom, aí saiu uma primeira lista de 10. E eu conhecia a maioria dos livros de 10. Eu falei, ok, a gente já tá bem, a gente já chegou aqui. Já estou satisfeita. Eu já estava satisfeita. Tá só. Aí, não vou mentir que quando eu fiquei entre os 10, falei, agora eu vou acompanhar os 5. Falei, bom, porque até se for os 5, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Ia ser no Rio de Janeiro a primeira vez. Falei, eu quero ir pro Rio de Janeiro, preciso comprar passagem. Aí já preciso me arrumar pro Jabuti, tá bom. Aí, no dia 7 de outubro, se não me engano, saiu a lista. Essa eu fiquei acompanhada. Só que a editora mandou super cedo também, elas viram antes. Não acredito, parabéns, vocês ficaram entre os 5. Aí eu falei, não, para. Aí veio um misto de felicidade, de alegria, e ao mesmo tempo de um medo, de uma responsabilidade. Veio um medo tão grande pra mim. Sabe aquela coisa assim, tipo, será que eu sou capaz de estar aqui? Será que eu posso estar nesse lugar? Sabe assim, a escrita acho que traz um pouco disso, né? Eu estava até comentando um pouquinho antes ali com o Edgar.
A gente é muito crítico quando a gente escreve, Sim, né? Esse é o problema nosso. Eu quero aproveitar isso que você falou do seu medo. Eu tinha uma pergunta formulada mais ou menos sobre isso. O reconhecimento literário, através da excelente classificação no Prêmio Jabuti, te trouxe paz ou inquietação? Você viu que eu fui um pouco na linha do que você estava comentando. Só para você dar um pouco de atenção para esse aspecto aí. É uma pergunta, é uma equação difícil. Acho que paz, não sei se paz, a inquietação, eu acho. Inquietação. Assim, não que eu queira mais, eu acho que, eu brinco, eu falo, parece aquele piloto, sabe, que ganha corrida e se aposenta, não que eu me aposentei de jeito nenhum, porque eu tenho vários projetos em andamento, muitos textos, mas eu acho que chegar ali, para mim, numa primeira, foi uma coisa que me traz inquietação. E aí veio o resultado e a gente falou, então tá bom, vamos pro Rio. Aí vem a parte legal e burocrática de mandar o convite, aí eu me senti super feliz. E ao mesmo tempo que eu falo, envergonhada, sabe assim, então publica e tal. Eu falava, não, sabe aquela coisa, não. Enfim, vamos lá. E a gente foi lá pro Rio de Janeiro, foi maravilhoso, né? Foi lindo. E aí tem uma passagem legal que eu cheguei, eles mandaram a gente chegar antes. E tava o Tony Bellotto lá. Quem? O Tony? É, porque ele também tava... Vento em Setembro. Maravilhoso, assim. Maravilhoso. E aí ele tava ali super tranquilo, assim, sabe? Aí ele tava até quietinho, aí falando aqui pra gente, como se as pessoas não conhecessem ele, né? E aí eu falei, vou lá falar com ele, né? Falei, oi, tudo bem? Posso tirar uma foto? E eu não sou muito de tietar, mas eu falei, não vou perder essa oportunidade. Eu amo titãs. Eu vou. Aí ele falou, oi. Eu falei, olha, então, parabéns pela sua indicação. Eu tô torcendo pelo seu livro e tal. Ele falou, você falou, eu tô finalista. Ele falou, Sabrina, já tá aqui, a gente já ganhou, né? Ele nem imaginava que ele ia ser o vencedor. Porque o Tony Bellotto foi uma surpresa. Então, ele falou pra mim. Foi uma surpresa. Ele falou assim, olha, se você já tá aqui, parabéns, porque eu nunca tive esse reconhecimento da academia. Ele falou pra mim. Eu já tô vitoriosa. Eu falei, parabéns. Eu falei pra ele. E tem uma foto com ele. E até porque ele também estava concorrendo ali com os grandões. Exatamente, exatamente. Com os grandões. Então, quando deu o resultado, a gente estava ali, né, que aí foi eixo por categoria, eu fiquei tão feliz. Não que eu não estivesse torcendo para os outros, mas assim, foi a única pessoa que eu conversei, que estava na porta, que eu consegui chegar. Mas que bom, você conversou com o Tony Bellotto. Aí eu falei, eu tenho foto que eu tenho que falar, eu tenho foto com ele, eu tenho foto com o vencedor do Jabuti, eu fiquei super feliz. E... Eu queria explorar um pouquinho mais, Fernando, me permita só, sobre a literatura em geral. Eu não sou ilustrado, né? Mas assim, eu tenho comigo e eu percebo assim, às vezes, por algumas pessoas que eu conheço que escrevem para crianças. E eu acho que existe um preconceito, eu não sei se eu estou equivocado ou não, de que a literatura feita para crianças, salvo aqueles grandes figurões, né? Ela é vista como uma literatura de menor importância. E aí eu vou dar a minha opinião, é vista de uma maneira equivocada, né? Como sendo de menor importância. Porque se fala muito em romances épicos e tal, e coisas assim, e a literatura infantil ela não tem a mesma dimensão, né? de publicidade, de festa, né? Por quem escreve para criança do que as pessoas que escrevem para o público adulto. Eu estou errado nessa minha percepção? Olha, acho que infelizmente você está certo em partes, assim, porque tem essa história de literatura menor, né? Um livrinho, né? Você vai comprar um livrinho, a gente brinca e fala, não tem livrinho, é livrão. A gente fala. Porque até na forma como as pessoas se a gente fala, vamos comprar um né? livrinho? Olha, né? Compra um livrinho. Estudando. Porque é difícil escrever para criança, né? Eu acho... Deve ser mais difícil. Eu não sei, né? Assim, eu acho que é difícil porque, primeiro,
a gente encontra, acho que um filtro que não deveria ter dos temas sensíveis. Eu gosto de temas sensíveis. Então, assim, por exemplo, a minha monografia na pós do livro para a infância foi a morte e a literatura para a infância. Talvez coincidente com o meu momento, né? Porque eu acho que a gente precisa falar sobre a morte. As crianças têm que ter um lugar que elas consigam ter um acolhimento no livro que fale para elas ou que nomeia elas do que elas estão sentindo. Que é uma Que é questão muito de vida. difícil. A morte é uma questão de vida. Exatamente. Então, eu pesquisei bastante sobre a morte para poder fazer minha monografia nesse tema aí. E a gente tem muitos livros bons, mas a gente não tem livros de vitrine, sabe? Então, na livraria ali eu tenho muito. Eu fiz uma curadoria muito, muito boa de livro para morte. Com certeza. Porque eu gosto e eu acho que tem que ter. Mas é difícil de vender. Mas tudo bem. Tudo bem. Porque a minha ideia não é vender o livro, é tentar deixar um acervo que as pessoas possam acessar aquilo, né? Mas a criança, no fundo, ela é super verdadeira. Quando ela pega um livro, ela vai falar se ela gostou ou não. Fala, o livro infantil tem que ser primeiro bom para o adulto. Se o adulto se prender naquela história, o livro tá bom. Ele é bom, né? Porque o adulto, acho que ele vai com muito preconceito disso, no sentido de, mas não tem nada escrito. Porque a nossa linguagem, a gente deixou o visual, a gente deixou o nosso desenho rudimentar pela escrita. Só que o livro ilustrado, que é o meu, ele é muito mais complexo do que um livro escrito, porque o leitor faz o percurso. E se você ler o meu livro, ou qualquer um, a interpretação vai ser completamente diferente. Então, parte da experiência do leitor. Por isso que eu acho que o livro infantil é mais difícil, não está nada dado, geralmente. Né? Então, você tem ali a metáfora, você tem os paratextos que falam muito. Você tem que pegar o livro e ver ele como objeto ali daquilo. E você não vai pegar o livro só para começar a ler. Você tem que entender. Às vezes um livro é pequenininho porque tem um propósito de ser pequeno, porque ele quer imitar um porta-retrato. Porque a história fala de uma memória e aquele porta-retrato faz parte do contexto narrativo daquilo. Então, quando você entende isso, aí você fica apaixonada por esse gênero que eu falo do livro ilustrado. Você fica assim, eu sou apaixonada por esse texto. Mas não é fácil vender livro ilustrado na livraria, de novo. Não é. Mas tem pouca palavra, Sabrina, nesse texto. Eu falo, mas esse livro é maravilhoso. A gente tem um livro, eu não trouxe aqui, do Marcelo Tolentino, acabou de sair pela editora... Opa! Desculpa aqui, tô me arrumando. Que eu adoro, que chama Olhos d'Água. É o livro, ele mesmo faz a ilustração, e é um tema de amizade, de passagem. Assim, pouquíssimas palavras certeiras. Eu li esse livro, eu chorei. E para todo mundo que fala, lê esse livro, a pessoa chora, adulto chora. Né? Então, por quê? Porque ele fala muito. No curso que eu fiz lá do livro, teve um exercício que falava assim, se você estivesse pegando fogo a sua biblioteca, que livro você pegaria, salvaria? Depois eu vou fazer isso para você. E eu falei, Lá e Aqui. É um livro da Carolina Moraes e do Odilon. Por quê? Porque é um livro que fala da separação, a visão da criança, um livro é desse tamanho, tem 30 e pouquinhas páginas, ele fala da visão da criança, do adulto, do pai que sofre, da mãe que sofre e da criança. Ganhou Jabuti esse livro. Né? Então, é um livro que, se você parar para analisar, tem tanta camada. E às vezes um romance não tem tantas camadas, às vezes tem também, mas eu acho que o livro infantil tem mais camadas. Né? Então, eu acho que essa percepção de que é um livro menor, no fundo, é um grande engano, assim. É um grande engano. Até essa questão do texto é bastante interessante, porque muitas pessoas possuem como concepção que o texto são as palavras. Isso. Só que a imagem é um texto. Exatamente. Precisa ser lido e precisa ser interpretado também
aquela imagem, aquela foto que está ali. Sim, né? exatamente. Exatamente. Desde os tempos das cavernas, né? Exatamente. É tudo pictórico, né? Exatamente. Não tinha palavras escritas ali, não. Como que você vai avaliar uma obra de arte, uma pintura? É. Né? Você tem que ter repertório. Se a criança só tem o texto, como que ela vai desenvolver um repertório visual ou de visão de mundo se ela não tem, está tudo falado para ela? Ela precisa intuir, Isso. né? Ela precisa perceber e refletir. Você né? tem que dar e não dar tanto. Então é por isso que é mais difícil, eu acho. Exatamente. Né? É bem por aí. Bom, eu vou aproveitar aqui, Edgar. Bom, Aproveite. Vou aproveitar. Mas assim, interessante, só que você citou do Tony Bellotto, né, que os Titãs são interessantes no sentido de que o Arnaldo Antunes já ganhou o Jabuti, Então, né? E agora o Tony Bellotto também. Então, demais. dois músicos, escritores, dois artistas dos Titãs venceram o Jabuti. Bom, agora vamos lá. Quem é esse? Quem é esse? É o Ricardo, que se eu tiver errado você me corrige, tudo bem, mas que chega à escola e se sente o monstro, o estranho, o esquisito. Quando você chegou a Amparo com a ideia de abrir a livraria, porque agora eu quero falar um pouco sobre a livraria, você não se sentiu estranha pelo jeito? Ou se sentiu? Muito. Muito estranha? Muito. Então fala a respeito desse estranhamento saindo da Paulista Muito. e parando na Albino Alves. Na Casa Amarela. Na Casa Amarela. A casa mais linda que eu já vi. Exato. Eu sempre falo isso. Ai, eu me senti... Bom, vim pra cá, tal, abri o escritório ali, comecei sozinha, né? E falei, bom, essa casa tem mais. Agora ela tá com o meu projeto. Ela é muito mais do que uma sala ali que eu posso ocupar. E aí eu comecei a pensar na livraria e fui procurar como começa uma livraria. Então, onde você vai? Bom, vamos lá na contabilidade, entender, né? E as pessoas falavam assim para mim, você já estudou mercadologicamente Amparo? Eu falei, não. As pessoas não leem. Eu falei, eu fazia isso assim. Eu falei, não, ninguém lê. Ninguém mais compra livro, Sabrina. Você tem certeza que você vai investir seu dinheiro nisso? Eu falava, vou. Mas você não pesquisou nada? Eu falei, não. Não pesquisei. Tá bom. E aí, assim, todo mundo, nossa, Sabrina, você vai abrir um negócio e vai fechar. Todo mundo desacreditando aquele dia. Eu falava, na minha cabeça... Importante é o otimismo das pessoas. Né? Eu acho legal. Na minha cabeça, eu tinha ela pronta na minha cabeça. Eu sabia tudo que ia acontecer nela, assim. Eu tinha todos os detalhes. Os detalhes delas foram todos, assim, pensados, igual o livro ilustrado. Bom, então eu vou querer ter as placas para contar uma história, a calçada você já vai entrar contando uma história da calçada. Isso é interessante, porque muitas pessoas não sabem da calçada. Muitas pessoas pisam na calçada e não sabem que há uma referência literária. Conte para o público, então. Eu conto. Bom, conte. Calçada, começo de tudo ali, era feia ali a calçada. Eu falei, eu quero uma calçada bonita. Bom, vai fazer como? Eu falei, Amparo tem as pedras portuguesas. E aí eu fui andar por Amparo. E eu fui andar e falei, olha que bonito que é aqui, né? Eu quero pedra portuguesa. Tem isso que quero, tá bom. Falei, bom, vou fazer um desenho. Né? E eu adoro Flitz. Eu falei, deixa eu pegar o Flitz. E aí eu peguei e falei, gente, essa é a imagem do Flitz. Que é de quem? Ziraldo. Que eu também adoro Ziraldo. Eu falei, gente, eu já sei uma coisa simples, porque não tinha cor, não tem muita cor da pedra portuguesa, né? Então eu falei, bom, como que eu posso representar esse momento ali que ele tá se sentindo ali isolado, das cores e tal. E aí eu cheguei pro engenheiro e falei, eu quero fazer a calçada assim. Mas como? Pega esse livro, foi muito engraçado. Ele falou, leva, abre nessa página e vê se é possível. Eu dei o livro. E aí ele mandou uma foto. Eu acho que dá. E aí foi fazendo os desenhos, isso aqui vermelho, aqui dá pra fazer o vermelho, dá pra fazer o branco. Até a gente chegar numa referência a uma página do Flitz. Que eu preciso ainda falei, eu vou colocar um quadrinho ali, você sabe? Então eu não tive tempo de fazer isso, porque a minha ideia era colocar um quadrinho, tipo, com a foto ali. Mas, então foi tudo muito pensado.
E aí, e é isso, assim, né? Eu fui imaginando cada detalhe daquele lugar, apesar do pessimismo em relação a abrir uma livraria física diante do que a gente tem hoje. É muito mais fácil, eu sei, comprar livro na internet. Eu compro, todo mundo compra, não tem como, né? Mas a livraria é outra questão, né? Tem uma outra experiência. Ela tem um encontro, acho que ela resgata um pouco esse olhar da procura pelo livro, de você, a gente percebe isso, as pessoas vão com um título pronto, né? Ou às vezes porque vem nos mais vendidos, que eu nem sigo muito, ou no TikTok da vida. E eu falo, olha, esse livro a gente não tem agora, ou a gente não tem, ou a gente não trabalha. Você não quer conhecer esse autor aqui? Então eu acho que isso a Amazon, posso falar, não te dá. O mercado não te dá. Você vai falar, olha, até a IA pode até te dar, mas você vai confiar? Não sei, né? O quanto você pode confiar nessas referências. Quem está treinando esse robô? A gente não sabe. Então, acho que a livraria é isso. E era isso que eu queria. Falar com as pessoas. A gente tem o Leitor Indica ali, que eu acho que é mais interessante, que as pessoas nos indicam os livros que elas gostam. Eu adorei essa sessão. O primeiro foi o Thiago, professor de matemática, que não mora aqui, mas trabalha comigo. O Thiago foi demais. Ele chegou, ele falou, sou professor de matemática. Aí aquele estranhamento, né? Ao preconceito. Aí ele falou, eu leio muito. Eu falei, que ótimo. Bastante. Ele falou pra mim, eu leio muito. Aí ele pegou o livro na mão. Aí eu olhei e falei, Thiago, quer começar a sessão do leitor? Ele foi na hora. O leitor indica, você aceita escrever e deixar uma foto? Ele falou, aceito. Aí ele fez com o maior carinho, escreveu lá, postou. E aí ficou. O Thiago foi o primeiro leitor indica da livraria, foi o Thiago. E na sala dos professores ele é também o que indica, porque praticamente toda semana ele chega, Pagan, você viu esse livro? Pagan, você já leu esse livro? E é da área de matemática, e é mais difícil nós encontrarmos. Então, você sabe o que eu falei? Você tem que falar para as pessoas isso, porque as pessoas têm uma dualidade, quem gosta de matemática não gosta de português, ou quem... Isso é uma bobagem. Não, mas não é assim? Porque a gente dividia, né? Pelo menos eu, quando estudei, tinha uma divisão, assim, de aulas de literatura mais à tarde para quem ia seguir humanas, biológicos. Eu acho que nem tem mais isso, né? Acho que hoje, mas enfim, naquela época tinha essa dualidade. A gente não tem. Os próprios escritores, né? A gente tem médico, a gente tem pintor, a gente não precisa ser escritor, é quem escreve só. Você tá sentindo que você vai desmentir os pessimistas, ou você já está desmentindo os pessimistas? Conta para mim, porque o tamanho do mercado de amparo, ele vai ser suficiente para você? Ou você está com propostas de ser circuito das águas e ser maior que amparo? Como é que está a sua visão de negócios? Porque o carinho e o projeto pessoal tá evidente que você está cuidando disso desde sempre. Mas como é que está a sua visão de realidade? Vamos lá. Bom, empreender é a minha primeira vez, né? Que eu falei, sempre fui CLT cara crachá, né? Então já foi um desafio gigante para mim isso. E eu tô começando a entender agora o meu negócio. Eu acho que tá dentro do que eu espero. Que eu falei, eu acho que eu tenho uma resposta muito boa vou desmentir os pessimistas. Ótimo. Né? Estou desmentindo já aqui, porque a gente tem todo dia e as pessoas vêm, pedem, indicam. E uma coisa curiosa que eu achei aqui em Amparo foi os jovens. Porque assim, a livraria a gente tem uma curadoria, então eu fiz a curadoria infantil, tem Orlando, que é um rapaz que chama Quincas Negócios do Livro, que é um rapaz especializado também. Então a gente começou a curadoria em abril, eu abri em novembro. Em abril a gente recebeu os catálogos e a gente começou a olhar. Esse faz sentido porque eu quero, esse não faz sentido, eu vou ter isso, eu não vou ter aquilo, eu não vou ter tudo, eu vou ter alguma coisa, enfim. E aí ele falou, Sabrina, a seção dos jovens em São Paulo não é uma seção muito explorada. Eu falei, ok, mas eu quero ter sessão para esse público. Ok, e a gente começou muito pequeno, vou ser bem sincera, a gente começou timidamente com a sessão dos jovens, que a gente chama, os jovens adultos, eu falo.
E foi uma surpresa, porque o primeiro público a aderir foram os jovens. Eu fiquei tão feliz. Ah, tem isso, e começar, tem isso, tem aquilo. E não jovens, assim, que de repente pede lá o Noites Brancas porque sai do TikTok. Não, Sim. né? Que aí descobriram agora. Não é isso. Os jovens, os genuínos, sabe? Que eu falo, assim, os jovenzinhos, 12, 13, 14. Eu fiquei tão feliz. E eu disse, o que vocês gostam? O que vocês querem? E eu comecei a aumentar. Esse rapaz que me ajuda na consultoria, ele fala, nossa, Sabrina, Amparo fugiu completamente do que a gente está acostumado em São Paulo. Eu falei, por que será? Ele fala, não sei se São Paulo tem muito shopping, se tem lugar para ir. Alternativas. Tem mais alternativas, eu não sei. Eu falei, Orlando, eu não sei. Mas que eu quero aumentar a minha sessão a cada dia e que isso me dá uma alegria gigante, eu quero. Eu falei, E é uma boa reflexão, né? Em tentar entender mesmo. A gente ficou pensando, mas por que será? Sabe assim, eu fiquei pensando, né? Eu não sei, enfim. Eu não sei se o ambiente ficou gostoso. Então, esses dias foram duas jovenzinhas, né? Assim, e achei tão bonitinho, pediram um café coado. Já tem uns 14 anos, assim. Elas estavam super bem na livraria, um café coado. As duas com o livro. Pegaram na livraria pra vocês querem escolher? A gente vai escolher esses aqui. Então senta, toma um café, vê se é isso que você quer levar. Lê um pouquinho, vê se te interessa. E as duas sentaram, eu fiquei olhando, sabe aquela coisa assim meio romântica, assim? Eu fiquei olhando e falei, ai, que bonitinhas as duas, tomando um café coado. Olha que bonitinhas. É muito bacana. E com os dois livros na mão, e ficaram lá conversando e lendo. Ai, sem celular, sabe, assim. Ai, eu falei até para Alexandre, falei, já tô feliz, já fiquei feliz. Então, a ideia é também, emendando a sua pergunta, expandir Amparo, claro, Circuito das Águas, Barcaí, que eu acho que também não tem, né? Ah, não tem. Não tem, né, Pagano? Não, porque assim, até alguns colégios que eu trabalho da região, e até eu pergunto às vezes, né? A opção de livraria, né? Porque eu indico livros para os alunos. Eu sei que alguns vão lá para comprar. E eu indico, né? Principalmente cada leitura de vestibular. Sim, aliás, sim. fica uma sugestão. Você pode colocar uma Uma sessão sessão, lá, né, de vestibular. principalmente das duas universidades mais procuradas aí na nossa região, que tem a lista de livros. Passa a lista para mim depois. Com toda certeza, com todo prazer, né? Mas não há mesmo. Mas aproveitando que você idealizou a cena romântica, né? Eu idealizei Eu sempre idealizo romance. De duas garotas tomando um café coado, lendo e sem celular, você citou Alexandre. É porque hoje nós temos visita aqui também no nosso estúdio. Entendi. E aí, aproveitando esse termo romântico, como que surgiu o nome da livraria Francisco Maria? Conte essa história, espero que haja um romantismo. Tem um romantismo, Edgar? Tem. Tem? Tem sim. Tem coisa bonita. Então vamos partir para uma questão romântica. É bonito. Dava um livro, né? Dá um livro. Sempre dá, né? Dá. Toda a vida dá mais em um livro até, né? Vamos lá. Bom, porque a gente tem que entender por que se escolheu o Amparo, né? Acho que deve ter algum motivo. Tem. Se eu te falar que eu nunca tinha pisado em Amparo antes, você acredita? Não, você veio... Na verdade, o seu primeiro nome, quem falou pra mim foi o Pedro Bernardo, que eu acho que ele começou a trabalhar com você, aí ele me telefonou, Pagano, vamos fazer um sarau. Só que era no dia 29 de novembro de 2025. Aí o horário que ele falou, acho que era... Tinha jogo. Aí eu falei assim, nossa, a gente vai apresentar para nós mesmos, porque é bem na hora da final da Libertadores. Foi o dia que inaugurou. Foi no dia que inaugurou. Eu falei assim, nossa, Pedro, conversa com a Sabrina que não vai funcionar, não. Mas vamos lá, então. Bom, vamos lá. A gente volta um pouquinho para São Paulo. O nome vem, assim, de uma inspiração. Não sei se é uma inspiração. De uma história, efetivamente, entre dois adolescentes. Acho que é por isso que eu fiquei romantizando as meninas ali. Acho que meu subconsciente falou ali, ó, sabe? O livro e tal. Enfim, e aí eu estudava no colégio, o Alexandre em outro. Cidade completamente diferente ali. Eu no centro, ele em Pinheiros. E olha que interessante. A gente tinha um ano só, um professor de religião. Eu estava no colégio católico. E
que era um pouco revolucionário, e ele resolveu fazer peças de teatro. Como a arte se liga, né? Eu falo, a arte é uma coisa maravilhosa. E aí fez a peça de teatro na minha escola, que era Maria. Era uma representação da Maria, mas ele numa Maria, Mãe de Jesus, e a Maria naquela época dos tempos atuais. Então foi uma peça linda. Eu e uma amiga minha, a minha melhor amiga, que é amiga até hoje, foi a Maria dos tempos daquela época, né? Atuais. E eu tinha um cabelão comprido, óbvio que ia ser Maria, Mãe de Jesus. E aí a peça passava em paralelo as questões todas do que o filho dessa Maria passava com a ditadura e tal, e o que Jesus passou. E aí no final a gente se encontrava ali, era uma peça linda, com a música do Milton Nascimento, uma peça linda. E esse professor Só fez... pode ser a música Maria Maria do Milton, né? Exatamente, exatamente. E aí ele fez uma peça no Colégio do Alexandre. Porque ele era professor lá também. Tá, lá também, coincidentemente. No meu ele só ficou um ano, porque acho que as freiras, ele era muito revolucionário para estar ali, ele só ficou um ano. E depois a do Alexandre, acho que era mais liberal, ele ficou mais lá no colégio. E aí eles fizeram uma peça sobre Francisco de Assis. E o Alexandre foi Francisco. Até aí tudo bem, né? Até aí ninguém conhece ninguém. Final do ano, o professor falou, vocês vão apresentar para as escolas municipais, vocês vão? Vamos. E aí meu colégio foi, o dele foi, e aí a gente assiste uma peça um do outro, eu vejo Francisco, ele vê Maria. Disso, a gente, né, na época ali trocou telefone, não existia celular, e a gente começou a namorar. Eu tinha o quê? 15 anos e ele 16, porque ele é um ano mais velho que eu. E como que era o nosso namoro? Bom, eu morava aí, já tinha mudado, morava no Paraíso, ele em Pinheiros, e a gente ia pro Parque de Ibirapuera, eu ia de bicicleta. Maria morava no Paraíso, tá vendo? Olha, nem veio nisso depois, verdade. E aí eu ia de bicicleta e ele ia de bicicleta da rua Lisboa, descia ali, da Brasil, Henrique Chamo, naquela época não tinha capacete, né? Em meio dos carros, era outra infância, né? E a gente ficava no Parque do Ibirapuera, tal, enfim, aquele namoro, mas muito genuíno, muito genuíno. E assim foi por um ano, até que a família dele veio para Amparo. Ele tinha os 17 anos e aí o namoro terminou, enfim, né? Tudo bem. Só que a gente ficou um ano trocando cartas. Eu tô com elas aqui. Eu quero ver essas cartas. Você vê como a escrita é importante? E aí a gente ficou trocando cartas esse um ano. E aí eu falava que Amparo, eu sabia Rua Veneza 208. Quem mora lá me desculpa, mas é o endereço que eu tinha na minha cabeça, que era o endereço da casa que ele morava, Rua Veneza 208. E essas cartas ficaram guardadas. Eu casei, enfim, né, separei, mas eu nunca consegui jogar fora essas cartas desse menino. É porque isso vai dar livro. Não, então eu nunca consegui jogar. Isso vai dar livro, essas cartas. Então, ai meu Deus. E aí, onde eu ia, eu levava minhas cartas ali, né, escondidas, mas eu levava porque, eu não sei porquê, porque a gente tem um monte de carta, né, quando a gente chamou assim, aquelas, eu falava, nossa, o Alexandre, eu pensava, esse rapaz foi tão legal, ele era tão bom, tão respeitoso, foi uma coisa tão, sabe, tão criança, assim, não vou jogar fora. E eu fui guardando por mais de 32 anos essas cartas do Alexandre. E nunca tinha vindo para Amparo. Fui para Serra Negra, passei, mas eu nunca... Amparo para mim era um lugar no envelope, assim, era isso que eu tinha Amparo. Nunca nem pesquisei. Bom, posso avançar nessa história do Maria Francisco? Então vamos lá. Aí, eu não sei como, juro, um tinha o celular do outro, porque a gente não tinha celular quando a gente parou de se falar. Eu não sei se pelo LinkedIn, se em algum momento falou... Só sei que eu nunca falei com ele pelo celular, e nem ele comigo. E aí, em 2021, né, no final tava no LinkedIn, apareceu. Ele não tinha foto no LinkedIn, apareceu lá em Cal, que é a empresa dele, Amparo. Eu falei, nossa, será que é o Alexandre? Porque eu nem me lembrava mais da empresa. Eu mandei uma mensagem, Alexandre, é você do Estela Maris? Mas bem assim, do colégio.
Aí ele disse que alguém respondeu, que nem foi ele que respondeu. Falou, não entendeu nada essa pergunta, né? Acho que a secretária. E respondeu, sou eu sim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. E encerrou o assunto. Bom, acabou a conversa aí. Bom, vai, segue a vida, né? Nem imaginava nunca falar com ele. Final do ano, dezembro de 21, eu tava viajando com as minhas filhas, chega uma mensagem. Sabe aquelas mensagens de fim de ano? Eu brinco que eu falo contatinho, né? Mas enfim, mandou aquelas mensagens, Sabrina, Feliz Natal, tal. Eu falei, nossa, tá precisando de alguma ajuda jurídica. Eu juro, porque meus amigos antigos, sempre assim, tipo, Sabrina, eu tô despejando, me ajuda, não sei o que lá. E eu falei, oi, tudo bem? Você tá precisando de alguma ajuda? Ele, não. Nada jurídico? Não. Eu falei, tá bom. Falei, Feliz Natal. Eu falei, eu tô viajando, não consigo falar com você. Quando eu voltar, a gente se fala. Tá bom. Mas ficou isso. Pra mim, era sempre achando que era alguma coisa jurídica. Mas eu falei, bom... Foi gelo dos dois lados. Acho que ele um pouco mais, assim, queria mais falar. Porque depois foi o Natal e foi o Ano Novo, né? Feliz Ano Novo! Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Mas ele não tinha nem foto, não tinha nada, enfim, foi indo. Aí eu peguei e falei, bom, falei que ia ligar quando eu chegasse no compromisso. Cheguei, né? Eu tava fora até. Falei, olha, Alexandre, tudo bom? Cheguei. Você precisa de alguma coisa? Você quer conversar? Nós ficamos 3 horas no telefone. Janeiro de 22. Aí a vida passou, 32 anos passou, né? Aí contou tudo. Casou, né? Vai contando. Trabalhou, não trabalhou, o que você faz? Não, e aí vai contando a história. Aí eu falei pra ele assim, eu lembrava da voz, né? Tem uma voz de locutor, Alexandre, eu lembrava da voz. E é engraçado isso, né? A imagem que me vinha, como eu não tinha foto dele recente, me vinha a imagem daquele menino de 17 anos. É muito estranho o nosso cérebro. Alto, super cabeludo, né? Ou até os animais que o São Francisco utilizava. Praticamente. A imagem dele lá com a roupa de São Francisco. Não, eu tenho uma foto assim, com a roupa... Vem, o cérebro da gente é uma coisa. E aí a voz me identificava, né? E aí eu falei, você sabia que eu guardei suas cartas? Aí ele falou, duvido. Eu falei, peraí, vou te mandar foto. E mandei. Falei, você guardou as minhas? Ele falou, não. Eu falei, entendi. Falei, tudo bem, isso sempre foi importante pra mim, tá bom. E aí passa, e ficou naquela coisa de conversar pelo telefone. E falou, vamos tomar um café? Eu falei, tá bom, mas eu não vou até Amparo, não, eu vou até aí. E aí veio, né, foi até São Paulo. E aí foi engraçado o encontro, né, no carro. Porque aí eu não sabia como ele tava, né. E cheguei, aquela coisa, oi, tudo bem? Tudo. E aí a imagem minha era o Alexandre super cabeludo. Era o Francisco. Era o Francisco. E aí, tudo bem. E aquela coisa meio estranha, né? E aí eu tinha reservado um restaurante para não ficar rolando em São Paulo, tudo. E a gente ficou conversando e tal. E aí ele falou, bom, tá bom, então vou embora para Amparo, voltou no mesmo dia, e aí começamos a conversar, e foi falando, e aquela coisa foi vindo, foi engraçado, assim, sabe? E foi vindo aquela coisa, por que será que eu nunca joguei essas cartas, enfim, não sei, foi uma coisa, não sei porque foi tão juvenil o nosso amor, que acho que veio aquela, sabe? E aí a gente começou a conversar, e aí ele me pediu um namoro, bem igual antigamente, a gente estava andando em São Paulo, fevereiro, assim, foi bem rápido. Ele pegou uma florzinha do chão e falou, quer namorar comigo? Aí eu olhei assim e falei, quero. Foi bem assim. Que fofo. Foi, não é fofo? Eu falo que eu sou romântica. Muito e a gente começou a namorar. Bom, até aí tudo bem. E final de semana vai para Amparo, São Paulo. E aí chegou uma hora e falou assim, não vai dar certo. Assim, falei, bom, olha, vou mudar para Amparo, sair do meu emprego, não vai dar certo. Então é melhor a gente terminar aqui, porque eu não me via fazendo outra coisa e nem me via saindo do meu lugar. Né? Eu tinha a minha vida ali. Eu tinha o meu clube, eu tinha meu emprego, eu tinha meu apartamento, eu tinha minha casa, tinha tudo. Eu era completamente autônoma, independente. Falei, nossa, como que eu vou para essa cidade? Eu não vou. E ele insistindo. Chegou até a me impressionar uma vez. Eu falei, bom, então rompemos o nosso namoro, porque eu não vou mudar para Amparo. Se não vai dar certo assim, então a gente encerra aqui. E aí, mas esse encerramento deu meio que um desespero, eu acho, assim, sabe? Tipo, de novo, né? Encerrar uma história que a gente nem conseguiu ter uma história, né?
E aí a gente... Ele foi sabe aquela água mole em pedra dura? E foi... Aí eu vinha passear, ele falou, olha que legal, Amparo. Aí eu vinha todo final de semana pra Amparo, né? Aí eu comecei a olhar, bateu a idade também, aquela coisa, nossa, que gostoso, sempre quis ir pro interior. Tipo, abaixar um pouco a tensão também, né? Quer dizer, aqui a vida rola num outro ritmo. Outro ritmo, né? Que eu não morei estava 30 anos em São Paulo. Que eu não estava acostumada, né? É outra pegada, né? Não, tanto que eu andava aqui, abaixava, fechava o vidro. Ele falou, o que você está fazendo? Aí veio um motoqueiro do meu lado. Ele, tudo bem. Porque São Paulo a gente anda com o vidro fechado, travado, isso filme em tudo quanto é lugar. Se para alguém do lado, você já fica naquele alerta. E eu acho que esse alerta de São Paulo, eu estava cansada mesmo. Então aqui Amparo é maravilhoso nesse sentido de segurança, enfim. E aí eu falei, bom, acho que eu gosto de café, vamos fazer um curso de café? Eu queria abrir um café aqui em Amparo. Vamos fazer na Isabela Raposeiras, no Coffee Lab, que é referência de café. E a gente fez um curso, primeiro online com ela, e aí eu fiz uma consultoria com a Isabela, e falei, olha, eu queria montar um café assim, e ela falou, conta a sua história, porque ela me conhecia, a gente contou, aí ela virou, e o rapaz que desenvolveu a marca falou, vocês já têm o nome do que vocês querem. Porque começou, café, aqueles nomes genéricos, sabe? Sim. Café não sei o quê, café com livra. Aí vocês já têm o nome. Eu falei, qual? Maria Francisco. Na hora que eles falaram, a gente olhou para o outro e falou, será? Esse nome de café, ia ser um café. Maria Francisco Café, será que rola? Ela falou, rola. Porque isso é genuíno, é história. Vocês estão contando uma história no nome já. Então, não é um nome inventado. E aí a gente desenvolveu a marca para o café, e eu em São Paulo, ele aqui, a gente tentando. E aí fiz curso de barista, eu já esqueci tudo, mas fiz curso com a Isabel, porque você tem que treinar, praticar. Que vocês têm um café próprio, que vocês têm um blend, né? E a gente fez o curso e tal, claro que ficaram algumas coisas. E aí chegou na hora de falar, bom, ele me pediu em casamento, eu falei, bom, agora acho que eu vou ter que tomar uma decisão. Falei, bom, acho que eu vou. Aí cheguei no escritório e falei, estou de aviso prévio. Eu fiquei 1 ano em aviso prévio, porque ninguém acreditava, fizeram até aposta. Então era assim, Sabrina, tá bom, quando chegar em outubro você pede. E aí eu comecei em janeiro de 2023, fazer uma transição com a minha equipe, e falei, agora eu não vou estar aqui mais, tá? Mentira. E aí eu fui organizando e me convencendo de que eu ia sair daquele ambiente, acho que foi isso. Então eu ia, eu falava, bom, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, eu não vou mais vir aqui. Eu precisei de 1 ano para eu chegar e falar, vou mudar. Quando deu lá outubro, eu falei, bom, agora eu quero a minha demissão, né, oficial, porque já era oficial assim, né. E aí, vim, saí de lá e vim em 2024 para cá, com essa história de montar um café, e a gente tinha meio que desistido um pouco, a gente achou que era uma operação muito grande do café. Falei, tá bom, então eu vou alugar uma sala para eu advogar aqui. E aí veio a história da livraria, e aí veio o meu desejo da livraria junto, aí começou a vir tudo. Falei, não, nada de café, o café não vai ser o protagonista do que eu quero, apesar de hoje ele ter uma importância ali, as pessoas vão lá tomar o café, porque é um café bom, a gente tentou fazer uma coisa boa, mas a minha ideia é que o livro fosse o protagonista, mas no fundo os dois... Na verdade, acho que ali também... Os dois se complementam. Não tem dualidade. Acho que a combinação café e livro é imbatível, assim, no sentido... Me diz uma coisa, você ainda continua advogando? Você tem escritório de advocacia ainda lá? Tenho. Então você está... Um pé em cada canoa eu tô. Um pé... Eu tô mais para aquela lá. Mas ainda, assim, essa transição de 1 ano que eu fiz em São Paulo, eu tô aqui, tipo... Na transição também. Eu tô na transição, porque eu quero abandonar, mas eu gosto, mas ao mesmo tempo demanda muito tempo, e o livro é uma coisa mais gostosa, enfim. E aí o nome surgiu disso, da Isabela lá, jogou esse nome e a gente ficou nisso. Fica bem, o nome é bem adequado, com certeza é. Ficou Maria Francisco. É uma história romântica, muito bonita. Romântica. Agora, me diz aproveitar que o Alexandre está aqui, né?
Me diz uma coisa. Mas ela pode mostrar a carta? Você consegue focar aí? Você vai ler as cartas dela? São eu quero 32 anos de cartas. Não, você posso mostrar. Eu quero que posso você mostre mostrar. mesmo. Já pensou ler as... Eu trouxe umas coisas bacanas aqui pra deixar. Só mostrar. E ela guardou muito bem guardadinho. Não, mas espera, tem foto. Olha só. Tem foto eu com ele aqui com 15 Pode anos. mostrar na câmera. Posso? Dá pra ver? Mas aqui tá tão ruim. Dá? Não dá pra ver. Tudo bem. Dá? A ideia é mostrar a lembrança, né? Mas a lembrança, a memória só. Eu falo escrita. A escrita é uma coisa maravilhosa, né? Quer ver? Aqui, ó. Aí, tem tudo aí. Olha, aqui, galera. Aqui, agosto de 90, ó. Tá vendo? Ó? Alexandre, Rua Veneza 208. Dá pra ver o selo, ó? Está ali, Amparo. Tá vendo? Amparo, ó. Amparo passou a ser outra referência. Ó, tá vendo? julho de Graças 90. ao Alexandre. Julho de 90. Perfeito. Não sei qual que é essa, se a gente pode... Vamos ver. Olha lá, julho de 90. Eu vou mostrar assim, ó. Julho de 90. Tá certo. Ai, é uma boa escrita, né, gente? Ótimas memórias aí, com toda certeza. Posso aproveitar a história da escrita e mostrar uma coisa bacana? Para Pode. tentar estimular a criançada? Eu escrevia antes com umas amigas na escola e a gente mandava carta em julho, eu tinha 13 anos. E olha que interessante, eu até trouxe porque eu guardo. A gente fazia envelope, olha que belezinha. E a gente escrevia no envelope e o carteiro respondia. Olha isso, pagando. Então ela mandava aqui, ó, quer ver, ó? Urgente, o mais rápido possível, corre carteiro, ela mandava. Ó. E aí ele respondia atrás, ok, você vai ver atrás ali. Acho que ela mandei um docinho pra você. Olha que bonitinho. Isso. Olha o que a gente fazia, gente. Mandei um docinho pra você. Se não chegar é porque o carteiro comeu no caminho. E ele escreveu ok. Interessante demais. Não era gostoso? A gente então a carta é uma Toda coisa certeza. que é gostoso, assim, né? Que a gente perdeu isso, né, Pagã? Mas eu tenho esse hábito também, eu tenho guardado as cartas. Eu sou do até tempo dos, das cartas também. dos relacionamentos. Você Não tem tem? também, Edgar? Mas é Tem. importante que Eu não joguei nada embora. Tem Não faz pacotes parte, né? assim, ó, de cartas. ó. Então, essa história de falar jogou, já passou, eu acho que faz parte da vida, não é Eu também assim? acho. Eu tenho Faz parte da história nossa. Eu tenho dó de jogar coisa escrita fora. Alguém escreveu pra você, né? De algum momento, assim, né? Então, se é uma coisa que te traz também uma alegria, uma paz naquilo, o que não te traz, você joga fora mesmo. Mas o que te traz um sentido para aquilo, você tem que guardar, gente. É recordação. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha bem elementar, né? Mexendo um pouco com a tua formação acadêmica e com a literatura. A lei é feita para organizar o mundo e a literatura é para expandi-lo. Em qual dos dois você respira melhor? Nossa. Bom, eu posso dizer que eu acho que eu respirei muito na lei, né? Então, mas acho que hoje, assim, passado, eu acho que eu me vejo mais na literatura, assim. Até porque eu acho que... Eu não posso dizer que eu desacreditei na justiça, não é isso. Mas, infelizmente, a justiça muda, né? Muda no sentido, não pro lado bom, porque a justiça acompanha o que acontece na sociedade, né? Então a lei vai indo. Mas eu acho que hoje eu me sinto mais em paz na literatura. A liberdade que você tem na literatura, que eu acho que é isso que a gente estava até comentando um pouquinho antes, de você escrever da sua voz, escrever do seu jeito, tirando o rigor de uma escrita técnica ou acadêmica, né? Vai seguir as regras da ABNT, vai fazer uma monografia, é super válido, é importante. Mas você poder colocar para fora aquilo que você sente, sabe, uma escrita... Esses dias eu li um conto da autotelevisão Ciclista, e aí eu comecei a ler, e aí, engraçado, né? Você começa, ele não tem vírgula, porque ele quer dar a rotina da roda. Ou seja, lá atrás ele já tinha essa noção de espaço, de que
a escrita, ela é visual do seu campo, você consegue imaginar um ciclista e depois ele pausa, né? Por isso que eu falo, e hoje a gente às vezes fica tão focado no português rigoroso, tem que ter da escola, a gente tem que ter, claro, né? Tem que passar no vestibular, existe, faz parte, mas essas escritas livres, eu acho que te deixa tão mais solto, então isso me causa mais paz, eu acho que hoje em dia, acho que é isso. E quando você escreve para criança, a advogada sai da sala ou ela fica observando assim? Como é que é? Ah, eu acho que ela sai. Ela sai. Alguns temas, eu já tive alguns projetos que a advogada foi a principal ali, sabe? Do que eu vivia, assim, de alguma situação, de ver alguma situação da criança vulnerável, de uma violência. Então, ali, nossa, eu preciso escrever isso, eu preciso pôr isso, eu preciso... É o que eu falo, temas sensíveis, a gente precisa explorar. Aí, mas dói de escrever isso, sabe? Infelizmente. Então, eu tento deixar ela bem de lado. Na verdade, eu falo que eu esqueço. Eu deixo ela pra lá. Legal. A gente tá já com mais de 1h15. 1h15 já. E aí a gente já deve começar a encaminhar aí algumas coisas. Você tem alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta antes que eu acho que é importante. Sabrina, então a livraria não é um lugar somente de livros e de café e que nem eu disse, tá? O cuscuz marroquino. Todo mundo tem que experimentar, Edgar. O cuscuz marroquino, nós vamos combinar de ir lá. Vamos lá. Mas lá é um lugar que acontece muito evento. Então nós temos oficinas, eu até marquei aqui, né? A primeira que tem a Marilda, que foi lá para fazer toda a parte da pintura, e a Marilda foi quem estreou o Palavra-iada. A primeira entrevistada, né? Nossa. Mas oficinas, exposições, teve a questão do monólogo, a Sabrina que foi lá também, né, que é a sua xará e fez máscara, instrumento, a Arminda que também veio aqui, foi lá contar histórias, enfim, música com o Pedro Bernardo, tem uma relação aqui. Parece a gente, só a gente é relevante lá. Você viu, né? Bastante. Oficina de mini contos, agora já está funcionando também o Clube do Livro. Então eu gostaria que você, né, atualizasse o que acontece, o que vai acontecer, né, no mês principalmente de abril, né, neste mês aqui. Sim. O que vai acontecer. Então vamos atualizar aí o pessoal. Bom, a gente não para, né? Não para, começa o mês, eu já imagino um do outro, né? Em abril, o projeto é fazer uma formação para professores gratuito, né? Com a Dani Guttenfreund, que é da editora da Livros da Matriz, que é especializada em livro ilustrado. Acho que ela é hoje eu acho que é o maior nome do Brasil aí sobre esse tema. E a ideia é essa, né? Mostrar essa outra linguagem para os professores, né? Para que a gente tenha uma diversidade maior, inclusive na escolha até na própria escola, sabe? Na escolha, enfim. Então isso é uma coisa muito legal, que eu estou bem animada, né? Para que aconteça, para que as pessoas entendam. E maio também a gente já tem outras campanhas, enfim, projetos para fazer de novo a oficina de mini-contos, poesia, romance, por que não? Pequenos romances, né? Para que as pessoas escrevam, independente se sabem, se já escreveram alguma vez ou não. Para escrever basta sentar, né? Basta parar. Todo mundo escreve, né? Eu digo, ou a palavra ou mesmo o desenho se escreve também. Então a nossa ideia é essa. E o Clube do Livro? Explique para o pessoal como que funciona. Vamos explicar. Vamos lá para convidar o pessoal. Vamos lá, gente. O Clube do Livro é o seguinte: a única contribuição é a compra do livro físico na livraria. Os encontros são gratuitos, né? Sempre dentro do possível, como nós fizemos em março, a gente tenta buscar o autor daquele livro para falar. Então, em março foi a Marcela Dantes online. Então, ela fez um bate-papo com os participantes do clube, trocou um pouco da ideia do processo criativo dela, enfim, foi bem legal. E em abril a gente tem um livro, Baixo Esplendor, do Marçal Aquino, que eu gostaria de, se eu conseguisse trazê-lo, eu ia ficar muito feliz. Serve o convite, né? A gente estende para o Marçal. Por favor, né? Enfim. Comparecer. Isso. E aí tem uma separação ali por idade e é isso.
É só se inscrever, comprar o livro físico, ler o livro e participar aí da mediação. E com criança tem uma oficina para poder criativa, é isso. Edgar, eu vou passar para você, mas só queria saber do jabuticabeira. Jabuticabeira. Da jabuticabeira que há lá no espaço da livraria. Olha, foi um presente. Eu amo jabuticaba primeiro. Eu acho que a jabuticaba tem um significado maravilhoso no Brasil. Ela é uma árvore que demora, né, para madurar. Então, assim, eu tinha um projeto de um livro que chamava Árvore em Botão, que é em referência à jabuticaba. E quando eu entrei naquela casa e vi aquilo ali, eu falei, esse é meu lugar, né? Então, ela estava um pouco judiadinha, tadinha, pelas obras, enfim, ela estava meio abandonada. E hoje eu olho para aquilo lá, ela ficou protagonista daquele fundo. Então, eu cuido dela com muito carinho, porque eu acho que ela é um refresco, ela é um... Enfim, eu amo a jabuticabeira. Maravilha. Muito bem. Agora, eu queria saber assim, por acaso ficou alguma coisa para trás, alguma coisa que a gente deveria ter perguntado para você e a gente não perguntou? E você falou, eu queria ter respondido sobre isso. Faltou o que para a gente perguntar para você, ou para você dizer mesmo que você gostaria de responder que a gente não perguntou? Nossa Senhora, eu acho que a gente falou tudo. Acho que eu gostaria só primeiro de agradecer a vocês e a oportunidade, dizer que assim, eu me sinto acolhida aqui em Amparo. Acho que essa é uma questão do quem é esse, quem chegou. A livraria ali virou o meu mundo e um mundo de conversa. Então, hoje eu conheço muitas pessoas, né? Passam muitas pessoas por lá e sempre com esse tom de acolhimento, que é o tom que a gente quer lá, né? Então, acho que faltou isso. Como que eu me sinto depois do Quem é Essa, sabe? Acho que a livraria me trouxe uma paz, voltando à sua pergunta ali, uma paz de estar entre aquele ambiente e partilhar. Eu tinha uma pergunta a isso. Você está feliz fazendo o que faz? Olha aí. Estou muito feliz, estou. Eu não consigo trabalhar se eu não estiver feliz, tem um pouco disso. Eu não consigo, se eu não estiver feliz eu vou embora, sabe assim? E ali eu estou muito feliz. Por isso que eu fico inventando coisa para chamar as pessoas, não para ir na livraria, não é isso, mas eu quero que as pessoas tenham contato com aquilo. Eu sou tão apaixonada por aquilo que eu quero partilhar o que eu tenho de bom ali, entendeu? Acho que é isso ali. E também quem visita Amparo, eu quero que vá lá. Eu falo, passa lá tomar um café. Ai, que bom, Fábio. Obrigada. É bom que eles dão dicas. Todo mundo que vai dar uma dica de um, eu adoro essa coisa coletiva do construir, sabe? Eu acho que é isso. A livraria é uma construção ali, não é só minha. Hoje ela eu falo que quando o cliente é bom, ele ajuda. Então, faz oficina, o cliente vai lá, pendura o negócio pra mim, fala, peraí, na parede. Eu vou chamando todo mundo para trabalhar ali para mim, assim, trabalhar né, no sentido de ajudar ali, e todo mundo coopera, esse tom cooperativo é muito bom. E você se sentiu bem aqui conosco? Foi Sim, tudo bem? Foi, também fui Passou acolhida. Primeira experiência. Nossa, eu tava morrendo de medo, tava igual no Jabuti, eu juro. A gente pressiona muito. Pressiona. Né? Eu tava, gente, essa história de gente relevante, papo interessante, eu tava com medo, igual o Jabuti, eu tava. Será que eu sou gente relevante, papo interessante? Enfim. Mas com certeza. Com toda certeza. Mas eu fiquei feliz. Você é interessante e tem papo relevante, além de ser gente relevante com papo interessante. Obrigada, eu agradeço. É o que a gente traz aqui. Obrigada. E a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. E eu devo comparecer rapidamente. Aliás, eu já fui algumas vezes lá, mas eu vou estar mais presente ainda. Que bom. Tá que bom, conto com vocês lá, sim. E muitos projetos por aí, né, Paga? Quem sabe? Quem sabe a gente faz alguma coisa junto. Sabe? Vamos sim. Contando com a ajuda de vocês é sempre melhor. Com toda certeza. Tá, e fica o convite, né? Que é o convite para quem não conhece ainda Amparo e região, a livraria Maria e Francisco. Maria Francisco, ali na rua Albino Alves, número 114. 114. Preste atenção, né?
na calçada, preste atenção. Tem uma plaquinha também ali. O que está escrito naquela plaquinha? Toda casa conta uma história. Toda casa conta uma história. Vai olhando ali aquele prédio. Eu ganhei da Marilda aquela da Marilda? placa. Olha que fofa, ela que me deu aquela placa. É isso aí, então. Muito obrigado pela sua presença, viu? Palavreiada, então, pode encerrar, né, Fernando? Podemos encerrar. Então, infelizmente, né? Infelizmente. Porque perguntas nós temos, porque nós riscamos tudo. Exatamente. Mas o tempo já ultrapassou. Passou o nosso tempo aqui, aliás, de uma forma muito agradável, né? Então, gente, a gente vai encerrando por aqui o 5º episódio da 2ª temporada do Palavreiada Podcast e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.